E aí, no grupo de Facebook Lampião Cangaço Nordeste, tem uma postagem do Anderson Alves Ferreira, onde ele diz: ontem foi aniversário de um guerreiro que nunca será esquecido. Para os desinformados, um bandido; para quem estuda o cangaço, um herói, que lutou por justiça e fez justiça ao seu reinado. Homem bom e honesto, 125 anos de Lampião, o rei do sertão nordestino. E daí vem os comentários. O primeiro, do Manuel Paes, diz: em minha cidade, Lampião chegou em paz na casa do meu avô, que era uma pequena fazenda. Perguntou se podia ficar por lá durante aquele dia e meu avô aceitou. Então Lampião perguntou se tinha comida. Meu avô respondeu: aqui sempre tem comida para quem chega com fome. Fizeram bastante comida. As mulheres do grupo ajudaram a minha avó na cozinha. No dia seguinte, ainda madrugada, Lampião quis pagar e meu avô não aceitou. Então seguiram viagem. E o companheiro Odilon Nogueira, ele diz: Manuel Paes, ele fez isso em alguns lugares, em outros você não gostaria de estar. Ora, mas que besteira, cara. Isso, Ave Maria, Odilon. Ora, isso é coisa. Aí vem aqui o Frederico, que colocou aqui um... Sexto em primeiro, segundo lugar. Um abração pro meu amigo Frederico Pio. Frederico Pio dizendo que hoje é aniversário do Lampião. Se tivesse vivo, Frederico, é história. Então, aí vem aqui o Manuel Paes. Um sonho de liberdade. Uma luta contra os coronéis, opressores, ladrões, covardes, que em conluio com as forças do governo faziam miséria contra o povo sertanejo. Viva o cangaço, viva o herói Lampião. E aí aqui, vamos ver aqui os comentários da turminha do Contra. Ah, não, aqui... Manuel Paes, parabéns, você viu isso? Aí o Pedro Batatinha diz: Manuel Paes, larga de ser burro. Lampião era amigo dos coronéis, sem os coronéis ele não sobreviveria. É um comentário, mas precisava chamar o Manuel Paes de burro? É muita ignorância, é mais ignorante do que Lampião. Vamos aqui ao Pedro Batatinha novamente. Manuel Paes, me fala uma luta de Lampião contra Coronel para defender o pobre. Lampião era amigo de Antônio Cacheiro, Isaías Arruda, Eronilde de Sergipe. Coloca essa cabeça para pensar. Pedro Batatinha, quem tem que pensar é você. Isso daí são fatos históricos que a pessoa precisa estudar, somente isso, não é? Agora, adianta você ser contra Lampião hoje? É cada um, vá. E ainda tem mais 52 respostas aqui. O Odilon Nogueira vem de novo. Roberto Guimarães, diga um nome de um coronel que o cego matou. Quer dizer, só para colocar para baixo o cego. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa turma que se diz contra Lampião não tem nem ideia do que foi Lampião, do que Lampião representou. Esse povo que fica contra Lampião hoje, entendeu? Era para ter vivido naquela época. É isso que eu desejo, que vocês tivessem vivido naquela época. Aí eu queria ver essa marra toda, essa coragem toda. Ah, aí vem aqui de novo o Odilon. Roberto Guimarães, poucos aguentaram, inclusive os que não aguentaram não podiam mais sair, caso contrário seriam mortos. E daí, cara, isso passou, é passado. Você fala como se fosse hoje, você estivesse lá presente. Qual é? Muita ignorância isso. Vamos ver esse comentário do Roberto Guimarães. Odilon Nogueira não disse
que Lampião não era aliado de coronéis. Ele era, sim, por muitos motivos, incluindo sobrevivência dele e do bando. Mas ele ficou inimigo de vários. Petro e Isaías Arruda também ficou inimigo por desavença de dinheiro, mas tem que aceitar que o homem sempre será herói, rei do cangaço, mais estudado e biografado, diferente de nós, que não seremos tão lembrados. É Lampião, é tão falado. Vamos lá. Quanto Jesus. Eita, essa aqui pegou fundo. Meteu na goela. Aí vem o Odilon Odilon de novo aqui. Roberto Guimarães, a história é história do cangaço, muito importante para conhecer e compreender o nosso povo e o Nordeste. Virgulino Ferreira entrou para a história da humanidade, mas nem por isso devemos distorcer os fatos para transformar uma figura em herói. Para mim, a figura do cego é de um mito e não de herói ou de homem de bem. Cara, lá vem Odilon novamente com a história do cego. Isso daí, quem inventou o cego foi as pessoas que hoje vivem para combater Lampião. Vocês eram para ter nascido, cambada, lá no passado. Aí eu queria ver se vocês iam entrar em uma volante para combater o Lampião lá naquela ocasião. Uma ova que iriam, uma porra. Aí vem aqui o Roberto Guimarães. Pedro Batatinha, a vida, a época, o contexto, a história, os inimigos, as necessidades, pois eram outra. A época é outro. Bom dia pra todos. Porra, o cara não sabe nem escrever, meu irmão. Ai, te arrombar, porra. Pedro Batatinha errando tudo aqui nas escritas, pois estou no trabalho. Ele estava com medo do chefe dele, ele estava no WhatsApp e ficou com medo do chefe. Pedro Batatinha, disse o Odilon Nogueira. Ele teve que sair da região de São Domingos por brigas com Zé Saturnino e depois teve que sair de Nazaré por brigas com os Jurubeba, os Flor, os Ferraz, os Domingos. Onde passou deixou o rastro de intriga e sangue. Ali só o velho Zé Ferreira era homem de convivência pacífica, pois até a mãe era do mesmo naipe dos filhos. Veja só, quer dizer, o cara ia aguentar. A história de Zé Saturnino é uma história mentirosa, essa que vocês contam. Tem outra história. Olha, teve um autor aí que escreveu um livro que eu comprei e está aqui comigo, entendeu? Que mostra que Virgulino Ferreira, ele se tornou Lampião, entendeu? Depois dessas perseguições todas. Então quem formou o Lampião foram vocês. E a família de vocês, que deve ser, vocês devem ter família naquela época, né? Eram para ter nascido naquele tempo. O Zé Saturnino era um cara que tinha inveja de Lampião, rapaz. Ah, bom. Olha o Odilon de novo. Pedro Batatinha, e para ficar com o grupo sem obstáculo, ainda mataram a concorrência na covardia. Aproveitaram o dia em que foram matar o comerciante em São José do Belmonte, Pernambuco, Gonzaga Ferraz, no mesmo local deram o fim. Porra, não entendi nada. Eu conheço a história do Gonzaga, lá em São José do Belmonte. Eu estive lá no Cariri Cangaço e vi as palestras todas. E agora, eu não entendi, foi nada esse comentário aqui. Ai. E aí o Roberto Guimarães é a dupla, Odilon Nogueira e Roberto Guimarães, para vocês. Pedro Batatinha, o que se planta colhe, muito desse que ele mandou capar, matou, alojou. Não tinha nada a ver com a briga dele, mas se aconteceu com eles iam dívidas com o divino. Qual é, mané, rapaz? Aí vem de novo. Lampião era instrumento nas mãos de Deus e do diabo.
Isso é uma verdade. Agora, Roberto, você acertou. Aí veio os demais comentários aqui que a negada cansou de falar do Pedro Batatinha. A Maria Tereza Plens disse: viva o Capitão Virgulino, herói do sertão. É isso aí. Aí vem aqui o Roger Anderson Alves batendo palma aí para esse comentário. O Cícero Almeida disse: eu sempre estou atento à história de Lampião, gosto muito. O Roberto Guimarães vem de lá: verdade, para os desinformados era bandido, mas para quem se interessa pelo tema e pela cultura nordestina, é e sempre vai ser herói. Para mim, ídolo. Oxente, esse é o Roberto Guimarães que estava nesses comentários aqui? Ah, meu Deus, é muita onda, né? Aí vem o Roger de novo, batendo palma, pô. Ana Maria Rodrigues: parabéns, rei do cangaço. O Bari Joel Martins: parabéns à opinião, temos que respeitar, também gosto da história do cangaço. Vem o Eduardo Oliveira: sempre vai ser lembrado um mito nordestino, viva Virgulino. E aí o Roger deve bater palma de novo. Ah, adivinhei, tá batendo palma de novo. E aí, meus irmãos, é o seguinte, é muito comentário. Vamos ver aqui um comentário mais extenso do Jorge Macedo. Respeito toda e qualquer opinião, principalmente num tema polêmico como esse, mas não precisa nem se aprofundar muito no assunto para constatar em suas diabruras, em tantas ações cruéis e desonestas para com sertanejos inocentes, pobres famílias que sofreram horrores nas mãos desses facínoras. Cada um endeusa quem quiser e cria os mitos ao seu modo, mas para mim era bandido mesmo. E aí o Roger Anderson Ferreira, aquele que batia palma, tá aqui, é isso mesmo. Ele diz: Jorge Macedo, você devia respeitar e estudar as volantes. Se vestiu de cangaceiro e fazia atrocidades. Eu tenho até foto disso que estou falando. Você devia estudar, procurar se informar antes de injuriar pessoas inocentes. Rapaz, olha, o Roger Anderson aqui, ele disse uma coisa muito verdadeira, né? Acontecia das volantes fazerem miséria por aí e serem tomadas por cangaceiros. E outra coisa, a imprensa daquela época, ela não ia ficar contra o governo de Getúlio Vargas de maneira nenhuma. Então teve muita reportagem ali mentirosa. E a gente viu muitos escritores do passado que escreveram sobre Lampião, como Nertan Macedo, como Leonardo Mota. Essa turma toda pegava essas historinhas aí que corria na boca, né, nas feiras, e colocava como sendo verdadeira. Que é isso? Ah, bom. O Wagner Paz disse: homem bom e honesto. Aí deu a risada. Por esse raciocínio que vocês votam no Lula até hoje, puta merda. Lá vem agora. Aí o Anderson, como sempre, né, jogando duro, diz: Wagner Paz, ele é mais do que isso. Veja mais uma resposta, vou ver. Aí, Wagner Paz: Roger Anderson Alves Ferreira, sim, concordo com você. Ele é muito mais do que isso. Lampião é um personagem único na cultura brasileira. É um personagem riquíssimo. Eu cresci ouvindo histórias de Lampião e seu bando, contadas por meu avô que nasceu no Agreste Paraibano. Eu admiro a resistência de Lampião, que mesmo sobre sol e chuva, balas e emboscadas, conseguiu resistir por mais de 20 anos com suas táticas de guerrilha. O problema é que não existe meio honesto nem meio desonesto. Se matou inocentes e roubou, ele nunca será bom e honesto. O fato de admirar alguém não pode nos fazer negar a verdade. Perfeito. Aí vem aqui o Carmito Silva, que disse: boa noite. Cada um tem a sua opinião. A opinião é uma coisa, agora falar a verdade é outra. Não adianta cobrir o sol com peneira. Vamos lá. Na terra que Lampião não foi bandido, o Lula também não é. Cada um dos dois tem o seu grau.
Um roubou a nação, que é o Lula. O outro terrorizou naquela época o Nordeste. Por onde ele andou, roubou, matou, estuprou, correu com muitas famílias. Muita gente escondia no mato quando ele passava. Ele matou, pintou e bordou. Tem gente que fala que um cara desse com o seu bando sangrento são herói, sem H. Herói para mim é quem faz e fez o bem. Sabe quem é o herói sem H? Deus. Esse sim morreu em uma cruz. Quer dizer, é Jesus. Ele deve estar se referindo a Jesus. Não sei, porque até o diabo, né, é chamado de Deus na Bíblia, né? Bom, continuando. Por causa dos nossos pecados, esse pode deve ser chamar, né, de herói. Agora, bandido, nunca alguém deve chamar de herói. Sabe onde o herói está nessas alturas? No inferno. Porra, esse misturou alhos com bugalhos. Ah, meu Deus. Olha a resposta do Roberto Guimarães. Carmito Silva, massa, sua opinião tá massa, não tá errado. Mas daí criticar quem acha que ele foi herói, você tá errado, errada. Pois a sua opinião e a opinião dos outros, sim, são dos outros volantes também. Dizia o pior que Lampião e cangaceiros. O tema é cangaço política. E é política e não tem nada a ver com você. Acredito que no contexto que Lampião estava inserido, no mínimo, ele de fato está provado que foi um grande sobrevivente por ter sido o rei do cangaço por 20 anos. Do blá 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 vá abaixo da égua, porra. E aí vem um comentário de Antônio Correia Sobrinho. Lampião não foi nada do que achamos, senão um cangaceiro igualmente às centenas de outros nordestinos pobres que também o foram, muitos deles miseráveis. Estudar, portanto, o cangaceiro, penso ser mais elucidativo, indo buscá-lo, inclusive não com o olhar do presente, mas como se estivéssemos no seu tempo. Então, sempre que me fazem a clássica pergunta, Lampião foi herói ou bandido? Eu respondo que ele foi um cangaceiro. Aí, cadê? Aí veio o Roger Anderson. Antônio, e aí que você se engana, um líder que chegou a liderar 250 pessoas não é um cangaceiro comum. Aí o outro, Roger, disse, Antônio, continuando, você devia estudar um pouco mais. E aí o Jorge Remígio diz, Antônio Corrêa Sobrinho, eita amigo, justamente por isso que me afastei dos grupos faz tempo. Poucas vezes dou uma olhadinha, mas não entro no mérito. Vi Sabino Bassetti, Oleone Coelho e outros estudiosos e bons escritores levando bronca de quem nunca leu um livro sobre o tema. Há um tempo que me senti enxugando gelo. Aí veio uma resposta aqui do Odilon Nogueira. Jorge Remígio, é por aí mesmo, Jorginho. E aí Antônio Corrêa Sobrinho respondendo disse, não é isso, Remígio. Sinto-me lisonjeado, considerado quando com argumentos discordo das minhas colocações. E é aí que eu aprendo mais. Mas todo posicionamento contrário ao meu, contanto que solidamente embasado, me incita a olhar as coisas de outro ponto de vista. Agora, tratamento desrespeitoso, arrogante, no sentido de achar que a única verdade é a sua, me entristece e me desanima. Abraço fraterno, Remígio. É isso aí, Antônio Corrêa Sobrinho. Você está certíssimo. Tem uns caras que apelam, chamam, denigre a imagem, não conhece nem as pessoas. E eu sei que você, Antônio Corrêa Sobrinho,
é um escritor de primeira linha, tem muitos livros de pesquisa que você fez, sua página, quem procura na internet vai ter a cópia totalmente de graça de muitos livros seus, é isso aí. Bom, então pessoal, eu cansei, a gente vê muita besteira por conta de Lampião, vou dizer assim. É isso aí. Vou nessa. Tchau.